As grutas, as rochas imensas, dos mundos o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, amplitude celeste, ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ardentes hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueia, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor, ressoa ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Como passaram aí de tarde, domingo de tarde. Espero que todos tenham tido a oportunidade de estar com seus familiares, aproveitado um dia de calor, né, que nós tivemos hoje, muito calor, e que tenhamos todos vindo à casa do Senhor nessa noite para louvar e adorá-lo. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Eu estava aqui ouvindo um pouco desse cântico, né, desse hino, pensando, né, na verdade, aqui ao cantar, de quantos e quantos anos atrás esse hino foi escrito, né? Normalmente no hinário tem até a referência de data, de quem é o autor do hino, e ele até os dias de hoje, né, nos traz uma mensagem, nos traz através da música uma esperança, algo que mexa com os nossos corações. Esse é o louvor, né? Louvar ao Senhor é deixar com que a nossa alma, o nosso espírito se encha da presença do Senhor, e que naquele momento você não se preocupe com a sua voz, se ela é bonita ou não, se o instrumento está muito afinado ou não, mas você pensa em louvar. E é interessante que eu estava olhando ali para algumas palavras e falei, poxa, tem coisas que acho que a gente nem sabe do que está sendo dito ali, né? Palavras mais rebuscadas, um português mais antigo. E eu falei, bom, talvez até um incentivo para que a gente depois pesquise, né? O que será que é um fragoso ao cantil, né?
difícil de às vezes pensar. A gente sabe que deve ser alguma coisa boa, mas que a gente possa exercitar isso, inclusive para buscar um pouco mais. Através desse aprendizado, a gente pode encontrar, e certamente Deus pode nos trazer uma palavra diferente. Então, quando a gente traz esses hinos, é uma forma até de nos lembrarmos da forma de louvor ou das palavras que eram usadas para louvar ao Senhor há muitos e muitos anos atrás. Hoje nós temos um vocabulário diferente, temos gírias, temos uma série de evoluções que a própria língua tem, mas que através deste hino ou através de um cântico mais recente, através de uma oração, através de uma leitura bíblica, que nós possamos entender que nós estamos aqui para louvar e adorar ao nome do Senhor, amém? Glórias a Deus. Vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias para uma leitura nesse momento, que está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, os versos 25 ao 32. Atos, capítulo 16, dos versos 25 ao 32. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Amém, glória a Deus. Nós temos diversas maneiras ou diversas mensagens que nós já ouvimos através desta passagem, dessa experiência de Paulo e Silas na prisão, onde, ainda diante daquelas circunstâncias difíceis que eles viviam, eles louvavam a Deus, eles oravam, eles adoravam, porque eles sabiam que, muito além das circunstâncias que eles viviam, a vida deles pertencia a Jesus. E por mais que fosse difícil aquela situação, por mais que trouxesse dor, trouxesse muitas vezes uma angústia, né? Porque estar preso deve ser uma situação terrível, né, para um ser humano em qualquer momento. Eles sabiam que aquilo era necessário, aquilo tinha que acontecer com eles e que havia um propósito maior. Eles talvez não soubessem que tudo aquilo que eles estavam vivendo e da forma como eles estavam adorando e louvando a Deus ali naquele lugar, trouxesse um milagre da conversão na vida daquele carcereiro naquela noite, e não só da sua vida, como da sua casa. Mas eles sabiam que o que eles precisavam fazer era louvar a Deus, era adorar o nome do Senhor, era orar, era entregar a sua vida, era entregar a vida daqueles que estavam com eles. Diante daquelas circunstâncias difíceis, eles optaram por louvar a Deus. E nós temos, graças a Deus nesse momento, uma vida muito mais tranquila do que Paulo e Silas, do que os apóstolos, do que os discípulos tinham naquela época. Cientes de que servir a Jesus, cientes de que fazer a missão naquele período era sinal de sacrifício, mas eles sabiam da recompensa, eles sabiam da vitória que já haviam tido com a morte e ressurreição de Cristo, e por isso eles tinham essa confiança. E diante das circunstâncias, eles louvavam a Deus.
Nessa noite, meus irmãos, nós temos um culto de louvor. O foco desse nosso culto é o louvor. E louvar a Deus nessas circunstâncias que nós estamos aqui agora, com todo o nosso conforto, com toda a facilidade, todos nós podemos chegar aqui de banho tomado, cheirosinhos, né? Tranquilos, passamos um domingo feliz. E qual é a nossa disposição, né? Qual é interiormente a nossa disposição para louvar ao Senhor nessa noite? É importante que nós reflitamos em cima disso, é importante que nós possamos compreender que as nossas circunstâncias hoje são melhores do que essa que nós vemos na vida de Paulo e Silas. Elas são talvez mais cômodas, não vou dizer mais fáceis, mas mais cômodas. Claro que cada um de nós tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas nós podemos louvar ao Senhor sem correr o risco de sermos presos, de sermos açoitados, de termos que ter uma espada apontada para o nosso pescoço e tomar a decisão se nós seguimos a Cristo ou se morremos. As circunstâncias que nós vivemos são diferentes, mas diante de qualquer circunstância, nós dizemos sempre: louvaremos ao Senhor, adoraremos o seu nome, proclamaremos a sua salvação, não negaremos a Cristo. Que bom que a gente pode refletir sobre o que a gente fala, sobre o que a gente ora, sobre o que a gente canta. Nós vamos louvar ao Senhor nessa noite com uma canção que fala isso: te louvarei, te bendirei, diante de qualquer circunstância. E para que nós possamos entrar na presença do Senhor e de coração aberto e verdadeiro louvar a Ele, eu gostaria de pedir a cada um que ficasse em pé, para nós prepararmos já para esse momento de louvor, para que nós possamos orar ao Senhor, para que nós possamos aproveitar esse momento, para que no nosso íntimo, no nosso coração, nós possamos acreditar que é possível, sim, diante de qualquer circunstância que o mundo nos apresenta, louvar ao Senhor. Através do louvor, através do nosso testemunho, da adoração que nós podemos demonstrar com alegria, vidas podem ser transformadas. Esse milagre que aconteceu com Paulo e Silas nesse momento, eu creio que ele pode acontecer novamente. Talvez não da mesma maneira, talvez não com a visão tão rápida que nós possamos ter dessa mudança, mas certamente ela faz diferença, certamente ela representa algo muito importante na vida do próximo, na vida daquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, entregando as nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome, Pai. Deus maravilhoso, Deus deste povo, Deus que merece todo louvor e toda adoração. Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nesta noite para trazer o melhor que temos, ó Deus, para que o nosso culto a Ti nesta noite seja um culto onde a Tua presença seja exaltada, que a Tua glória venha sobre cada um, ó Deus, que nós sejamos anulados na Tua presença, para que, ó Deus, possa brilhar a Tua face em cada um de nós, ó Pai, que nós possamos encontrar aqui, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a olhar para o alto, Pai, para erguer as nossas vozes, para que nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós possamos adorar a Tua santidade, Pai, para que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor e nos vermos, ó Deus, diante do Teu trono, louvando e adorando, como o Senhor nos levará um dia, Pai, para louvar e Te adorar, para que nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, não haja qualquer impedimento, não haja qualquer receio, Senhor, não haja qualquer ação do inimigo que possa nos atrapalhar. Nós entramos aqui nessa noite, Senhor, para Te buscar, para olhar para o Senhor, encontrar, ó Deus, a paz que vem do Senhor, a Te louvar e Te adorar, Pai. Tu conheces, ó Deus, cada vida, Tu conheces, ó Deus, cada coração, Tu sabes, ó Pai, o desejo que vai no coração de cada um. Aleluia, Deus. O Senhor, ó Deus, é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor, ó Deus, aquele que cuida de cada um de forma diferente, que conhece cada um, ó Deus, no seu íntimo. Nessa noite, ó Deus, nós clamamos como igreja, Senhor. Ouve o nosso clamor, ó Deus, e a nossa adoração, o nosso louvor a Ti.
que a nossa voz seja, ó Pai, erguida num tom, ó Deus, que chegue ao teu trono como aroma suave, ó Deus, que nós possamos ter a certeza que o que fazemos aqui como igreja é uma atitude de adoração e de louvor a Ti. Nós não queremos nada, Pai, nada além da Tua presença, Pai, nada além do Teu amor derramado sobre nós, aleluia, Senhor. Cremos, ó Deus, na Tua palavra, cremos no milagre, cremos na transformação que a nossa vida pode, ó Deus, representar a partir do momento que nos entregarmos definitivamente a Ti de todo o nosso coração, para que a nossa atitude de louvor, ela seja aí fora no mundo, ó Deus, o testemunho vivo de nós crentes, de nós, ó Deus, Teus filhos, Teus servos aqui neste lugar, de que a Tua presença gloriosa na nossa vida é que faz a diferença, é o que traz a alegria, é o que faz nos mover a cada dia. Muito obrigado, Deus, por cada vida aqui, ó Deus, muito obrigado pela chance que o Senhor nos dá de louvar ao Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso culto de louvor e de adoração, em nome de Jesus, aleluia, amém. Ainda de pé, vou pedir para que o grupo de louvor possa se posicionar aqui, para que nós aproveitemos esse momento para louvar e adorar ao Senhor, para que nós estejamos ainda mais perto de Jesus. Nós precisamos pensar e ter dentro de nós a intenção de nos aproximarmos de Jesus. Cada um aqui tem a forma de pensar isso, né? Eu já disse aqui algumas vezes que às vezes quando eu estou louvando, eu tento me imaginar ali junto dos irmãos, junto dos anjos, nas nuvens, olhando para o Senhor. Essa é a minha forma de encontrar um momento de adoração, mas cada um tem o seu momento, a sua forma, mas que nessa hora nós possamos aproveitar esse cântico para também orar, para também entregar a nossa vida, para que nós possamos estar mais perto ainda de Jesus, que é ali que queremos estar, amém? Aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se por um momento. Irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite para vocês. Eu quero convidar vocês para nós lermos a antífona de número 18, que está no nosso inário. Ela também será projetada. É uma leitura responsiva, então eu começo lendo, vocês seguem e assim nós vamos alternando, amém? Essa antífona fala da glória de Deus, está no Salmo 19. Os céus proclamam agora a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, que nessa certeza de um Deus que está na extremidade dos céus, de um Deus que está até a outra extremidade dos céus, nada refoge ao seu calor, assim diz a palavra. Um Deus que conhece a minha vida, um Deus que conhece a sua vida, um Deus que conhece o que está se passando no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, no lugar em que nós estamos vivendo. Que nós possamos agora ter um momento de confissão, como se nós estivéssemos olhando para um espelho, pedindo para Deus revelar as faltas que nos são ocultas,
O salmista diz isso. Muitas vezes nós pensamos que os pecados são coisas que nós fazemos. De fato, são coisas que nós fazemos. Mas o pecado por omissão, ou seja, pelas coisas que nós não fazemos, também é um pecado. Essas são as faltas que são ocultas. Que a gente possa aproveitar esse momento, um momento de intimidade entre você e Deus, pedindo que Deus revele a nós os nossos pecados, para nós termos esse momento de confissão. Você pode usar o banco, você pode ficar à vontade, que nós possamos ter esse momento agora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a vida dos irmãos, das irmãs que estão aqui nessa noite, daqueles que estão nos assistindo. Pai, eu quero te pedir que em nome de Jesus, o Senhor possa revelar a nós os pecados que para nós são ocultos. Muitas vezes pecamos e falhamos por omissão, falhamos por aquilo que não fazemos diante do Senhor. Nós sabemos que devemos fazer, mas mesmo assim nós não fazemos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor que o Senhor possa sondar o coração de cada pessoa, que o Senhor possa entrar no mais íntimo, no mais profundo da alma de cada vida que está aqui nessa noite, que o Senhor possa permitir que os corações se abram, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Nos dê disposição, nos dê abertura de coração, Pai, para que a Tua palavra não fique somente na letra, para que a Tua palavra não fique somente na leitura, no papel, mas que ela possa gerar vida na nossa vida, que nós possamos querer ser transformados pelo Teu poder e pela Tua palavra. Entrego a minha vida, entrego a vida de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está nos assistindo, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, com alegria no nosso coração, louvar o Senhor, adorá-lo. Hoje nós temos um exercício, a gente levanta, a gente senta, a gente se ajoelha, mas isso tudo para a glória do Senhor, amém? Nós estamos aqui dispostos, nós estamos aqui com a nossa energia lá no alto para adorar ao Senhor. Viemos aqui para adorar, viemos aqui para buscar a Ele, é nisso que nós vamos cantar nesse momento, em nome de Jesus, aleluia. Tua beleza me leva a adorar.
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glórias ao teu nome, Jesus, aleluia, Pai. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu disse que continuaria falando sobre este capítulo hoje, e nós vamos concluir. Capítulo 6 do profeta Isaías. Eu vou ler todo ele para que a gente possa ter a dimensão do texto. Isaías 6, a partir do primeiro verso. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fique sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribado, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Amém. Deus, nós lemos a tua palavra. Coloca temor no nosso coração para ouvir, para entender. Dá-nos a unção, Senhor, tanto para eu falar
como também para os amados ouvirem e compreenderem a tua palavra. Este é o tempo que o Senhor nos proporciona. Senhor, que o Senhor possa dar coração sensível, de forma que o teu Espírito possa encontrar corações abertos e a tua palavra encontre guarida, de forma que sejamos edificados, de forma que sejamos abençoados, despertados, exortados, para que ao sairmos daqui nós possamos sair com um propósito de viver uma vida que agrada ao Senhor, com o propósito de cumprir o desejo, o teu querer para as nossas vidas. Nós nos rendemos humildemente diante de ti, e no temor do Senhor é que nós compartilhamos da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. No domingo passado, eu falei da experiência do profeta Isaías, e eu falei da experiência do seu chamado, e eu compartilhei com vocês, dizendo que Isaías teve 3 visões. Ele teve a visão do trono, ele viu Deus, e porque ele teve essa visão de Deus, ele enxergou a si mesmo. Ele conseguiu, ao se deparar com Deus, como se olhar no espelho, ele conseguiu ver a sua fragilidade, a sua insignificância diante da santidade e da grandeza de Deus. Mas quando ele vê a sua situação, ele se rende, ele é alcançado pela graça de Deus, o toque de Deus, para que os seus pecados são perdoados. E consequentemente, ele tem uma terceira visão, que é a de olhar para fora, ao seu lado, e ele consegue ver a necessidade na vida das pessoas, ele consegue ver o pecado que o rodeava, e então ele se coloca à disposição, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero compartilhar com vocês hoje sobre esse envio e sobre a mensagem que o profeta deveria levar ao seu povo. Uma palavra de exortação, uma palavra dura, mas uma palavra para fazer o povo pensar, refletir. E para nos ajudar a situar, para aqueles que não estiveram aqui no domingo, ou para trazer à memória os relatos, o texto diz que no ano da morte do rei Uzias, aproximadamente 850 anos antes de Cristo, e Uzias, ele reinou por 52 anos, e após a sua morte, aqueles que se levantaram, tinham índole má, e aplicaram leis injustas, levou a nação a uma imoralidade, gerando nas pessoas uma indiferença com relação a Deus. O povo continuou religioso, porém distante de Deus, continuou indiferente para com Deus, e consequentemente este povo agora ele é exortado a refletir na circunstância em que eles vivem. Certamente o profeta Isaías era um frequentador do templo, era um homem da corte, era um homem influente, era alguém que tinha acesso às autoridades. Porém, aquele dia foi diferente para ele. Ele ia no templo certamente com frequência, mas aquele dia foi diferente. Ele teve uma experiência pessoal com Deus. O texto diz que ele viu o Senhor e algo diferente aconteceu, coisa como nunca antes. Talvez aqui fazendo um parêntese, eu quero fazer esse parêntese para chamar a atenção nossa, minha e sua. Em nossos dias, quantos frequentam a igreja?
entram e saem, ano após ano, sem experimentar algo novo de Deus. Que prejuízo! Pensa o quanto que Deus tem para oferecer. A palavra de Deus nos garante isso, que aquele que busca, recebe. E olhando para esse contexto do profeta Isaías, eu gostaria de pensar com vocês nisso. Pessoas boas, serviçais, que anos a fio entra e sai da igreja sem nunca ter uma experiência que venha a ser impactado, como aconteceu com o profeta Isaías. Há uma satisfação de apenas vir à igreja e voltar para casa. Mas isso é muito perigoso. Porque se Deus tem algo para nos oferecer, nós precisamos buscar. O próprio profeta Isaías, ele vai exortar o povo dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. É este povo que ele está escrevendo, que ele está dizendo isso. Mas é também uma palavra para mim e para você. Nosso irmão Fernando estava dizendo: que bom, estamos num país que nós podemos louvar, tem a liberdade. Mas até quando teremos a liberdade para isso? Vamos imaginar que nossa liberdade seja tolhida, e nós não tenhamos mais o privilégio e a liberdade de reunir como estamos. Qual foi a experiência? Eu sou jovem há mais tempo. A gente não pode falar não pode falar que é velho, viu, Siqueira? Sou jovem há mais tempo. Mas eu lembro de ler livros naquela época. A época ainda da cortina de ferro, o muro de Berlim, todas as histórias que se contavam. E eu nunca esqueço de uma das histórias desses livros, não é? Tipo Contrabandista de Deus. Talvez aí os jovens como eu, talvez tiveram acesso a alguns desses livros. Depende da influência na qual cada um viveu. Mas eu me lembro que as pessoas se reuniam, ele dizia que as pessoas se reuniam naquelas igrejas escondidas, subterrâneas. E tinha um camarada que tinha um pedaço apenas, porque não poderia ter a Bíblia, e ele tinha apenas João 3,16 recortado pequenininho, e aquilo era a Bíblia dele. E vidas eram transformadas, e tudo que ele tinha era aquilo. A minha reflexão é: se nós, amanhã ou depois, não pudermos mais ter esta liberdade, qual é a experiência que você levaria para o seu lugar secreto, para o seu ambiente de família, para o seu relacionamento? Qual é a vivência com Deus que você levaria? Eu gostaria de pensar isso com vocês. O profeta Isaías, no verso 1, diz assim, que no ano do rei Uzias, ele subiu ao templo e ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu anjos adorando. Ele viu a glória do Senhor encher o templo e envolvendo a sua vida numa atmosfera de adoração e louvor. E eu fico imaginando que naquele momento de louvor, de adoração dos anjos, aquele ambiente de santidade, ele começou a ver a situação dele. Aquele dia foi diferente. Ele teve um encontro com o Senhor e sua vida foi transformada. Aquele dia que ele foi na igreja, se eu posso usar esse termo, ele teve a oportunidade de usufruir do melhor de Deus. Talvez você possa, mas ele só viu o Senhor. Você imagina isso, que experiência. O Antigo Testamento tem como
princípio, né? Quando alguém via Deus. Ou seja, o homem não podia ver Deus, senão ele morreria. Então, certamente ele viu Deus e diz: eu estou perdido, eu vou morrer. E qual foi a experiência dele? Naquele dia que ele reconheceu a sua pequenez ante a santidade e glória de Deus, e certamente ele se agonizou por causa do seu pecado, seus lábios impuros, e ele relacionava também com pessoas de impuros lábios. A sociedade dele estava vivendo na época uma crise de indiferença, uma crise moral, e agora ele reconhece o seu estado e o estado do seu povo. Ele se agoniza, mas naquele dia também ele teve a oportunidade de ser tocado por Deus e também de ser purificado por Deus, porque ele reconheceu, ele se viu diante de Deus como alguém que agora só lhe caberia a morte. Pois é, mas quando ele chega nesse estado, Deus lhe dá a condição de reviver. Isso é uma linguagem, dá licença um pouquinho, meu Márcio. Caíram tantos papéis aqui que eu estou pisando neles aqui, desculpa. Isso nos faz ou nos remete à visão do Novo Testamento. Quando Jesus vai dizer que se o grão de trigo não morrer, não nasce vida. Nós precisamos morrer para experimentar o novo nascimento. Morrer para Deus, morrer para este mundo, para ressuscitar uma vida nova em Cristo Jesus. Nós chamamos isso de regeneração, ser gerado de novo. Nós fomos gerados biologicamente, mas nós precisamos também ser gerados espiritualmente. É quando acontece o novo nascimento na vida daquele que crê. O verso 8 deste capítulo, se você estiver com a Bíblia aberta, vai dizer que depois desta experiência que o profeta teve, o verso 8 vai usar a expressão depois disto, ou seja, depois dele vivenciar aquele momento com Deus, dessa experiência, ele ouviu a voz dizendo: a quem enviarei, a quem há de ir por nós. É interessante, nós estudamos pela manhã sobre a pessoa do Espírito Santo, e é tão legal você observar que a voz de Deus, ela não vai dizer no singular, mas no plural: quem há de ir por nós? Quem é que há de fazer a missão? E eu sempre gosto de pensar que essa pergunta de Deus é muito mais para gerar uma reflexão em nós, porque se Deus quisesse fazer a tarefa missionária, Ele poderia colocar anjos, faria a tarefa perfeita, mas Ele encarregou a mim e a você, pecador, para fazer isso. Logo, a tarefa missionária é um privilégio. Pregar o Evangelho, levar vidas a conhecer a Jesus, fazer discípulos e discípulas, ajudar as pessoas a crescer na vida espiritual e usufruir do melhor de Deus, deve ser para mim e para você um privilégio, não algo que você faça por imposição, obrigação. Eu vou fazer porque o pastor está pedindo para fazer, mas é fruto de uma experiência com Deus que me impulsiona a repartir, a querer ir. Quando o profeta ouviu o desafio, quem há de ir? Ele diz: eis-me aqui, estou pronto, pode enviar a mim. Ninguém pode dizer eis-me aqui sem antes ter experimentado de Deus. Eu gosto sempre de repetir uma frase, viu, Eduardo? Ninguém pode dar daquilo que não tem. A pregação do Evangelho não é falar da nossa religião, das coisas que acontecem, mas falar daquilo que Jesus fez em nossa vida. Se você ler lá em 1 Pedro 2,9, ele vai dizer que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pregar o Evangelho é falar o que Deus fez em nós, como é que Ele fez em nós, e o que é que Ele pode fazer na vida de alguém. O profeta, ele depois desta experiência, ele diz: estou aqui. No verso 9 e 10, a gente vai ouvir então o que é que Deus quer que ele diga, não é? Depois disto, o verso 8:
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem? Ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se convertam e seja salvo. O que nós precisamos compreender é que Deus vai dizer para: olha, vocês ouvem a palavra de Deus, mas vocês não entendem, não se esforçam para entender, não querem entender, vocês não dão crédito, ela não consegue causar um impacto em você, porque você está tão acostumado a ouvir que ela entra aqui, sai aqui. Era isso que o profeta está nos dizendo. Ele diz: vocês escutam, mas vocês não percebem, vocês não aceitam a palavra. Eu estava pensando, quantos meios que temos hoje para falar a palavra de Deus. Se você concorda com a forma com que estas palavras têm sido anunciadas ou não, bom, aí é outros 500. Mas nós não teremos desculpa diante de Deus que a gente não tem ouvido a palavra de Deus. Mas temos endurecido o coração, porque nós não queremos ser mudados, transformados, porque não queremos sair da zona de conforto. Nós preferimos continuar vivendo uma vida tranquila, sossegada. Mas Deus só pode nos usar se nós tivermos encontro com Ele, porque daí nós vamos nos enxergar. Nós vamos ter condições de enxergar o outro, a miséria humana, e saber que eu fui alcançado pela graça, mesmo sendo como este miserável ao meu redor, mas que eu sou um canal de bênção, eu não sou um depósito de bênção, eu sou um canal. Essa graça que Deus coloca sobre mim é para que possa chegar através de outro, porque eu sei que se eu permitir que essa graça que está em mim passa por irmão Fernando, ele vai passar por irmão Qualto, vai passar e vai indo. Nós somos apenas um canal, um meio para fazer, mas essa graça tem que chegar em mim. É preciso que a gente compreenda. Aquele dia que o profeta teve uma experiência com Deus foi o suficiente para que ele pudesse se colocar à disposição. Este relato, ele nos remete de uma forma bastante interessante, porque é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo em que nós estamos passando, um tempo de incredulidade e de insensibilidade. O coração do povo está insensível. Parece que a gente prega e parece que a palavra que a gente prega não encontra um lugar. Eu tenho tido a oportunidade de fazer discipulado durante a semana. E eu costumo perguntar o seguinte: do que você ouviu no domingo, o que te impulsionou a orar e a agir durante a semana? A minha tristeza é que muitos não são capazes de lembrar nem do texto que foi lido. Porque, na verdade, nem sempre a gente se comparece na presença de Deus com um propósito, dizendo: Deus, fala que o teu servo ouve. Venha com o coração quebrantado para que Deus possa falar. Nos evangelhos de Marcos e Lucas nos conta dos caminhantes de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém após a ressurreição de Cristo, frustrados, decepcionados, tristes. E Jesus sai e vai ao encontro deles e os alcança.
E eles estavam falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. E Jesus entra na conversa e fala com eles. Mas o texto diz o seguinte, que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer Jesus, a ponto de Jesus chegar a chamá-los de nécios e tardos de coração para crer. E quando eles estão chegando próximo da aldeia, Jesus fez com que se prosseguisse o percurso. E eles disseram para Jesus: fica conosco, porque já se faz tarde. E o texto vai dizer que Jesus entrou para a casa daqueles homens. E sentado à mesa, ao partir do pão, ao dar graças, Jesus foi revelado a eles. E eles reconheceram Jesus. Esse relato dos caminhantes de Emaús também nos faz lembrar de Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não entra na casa, na vida de ninguém, sem ser convidado. O Espírito Santo é cavalheiro, ele não vai arrombar. Se você quiser que Jesus faça parte da tua vida, traga a revelação da pessoa dele, da palavra dele. Se você quer experimentar, quer ter um encontro com Deus, você vai precisar abrir o teu coração para Jesus. Você vai precisar convidar, porque ele não vai entrar por conta própria. Ele espera, ele diz: eis que estou à porta e bato. E eu fico imaginando quantos meios que Jesus tem usado para bater a porta do nosso coração. Cabe a mim e a você ouvir. E ele diz: se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. A fechadura, as chaves de uma porta está do lado de dentro. Quem abre e dá autoridade é aquele que é dono da casa. Jesus, ele continua a bater. Aqueles homens, eles andaram com Jesus, mas não perceberam. Seus corações estavam sobrecarregados de outras preocupações e indiferentes. Estavam apegados à rotina da sua vida. Eu quero terminar esse texto, eu vi que vocês já cansaram. Isaías convivia com um povo de lábios impuros, e ele reconhece que faz parte desse povo. Ele não acusa o povo, mas ele diz: eu tenho os lábios impuros e me relaciono com pessoas assim também. Para dizer o seguinte: nós somos pecadores, somos carentes de uma graça transformadora, perdoadora, uma graça que restaura, que liberta. E veja, eles estavam com corações duros e olhos fechados, um povo religioso, porém sem Deus. É por isso que Deus lhe diz: vai e prega esta palavra. O verso 11, se você ver, o profeta pergunta: mas até quando eu devo pregar? E eu quero ler com vocês o verso 11, que ele diz assim: olha, então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que seja desolada as cidades, e fique sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Dura esta palavra. Deus responde a ele: olha, até que. Esse até que é para fazer a gente pensar. E nós precisamos ver ou observar as consequências aí do pecado. Uma mensagem dura, uma palavra de certa forma triste, mas uma palavra para nos fazer pensar. Deus tiraria, olha só, seus cuidados de sobre aquele povo. Deus tiraria a bênção
de sobre aquele povo. E aquele povo se tornaria uma nação desamparada, por causa do seu pecado, por causa da sua indiferença. E eles seriam levados para o cativeiro de Babilônia. E esta palavra se cumpriu. O povo foi para a Babilônia. Eles foram, de fato, eles vivenciaram o que o profeta disse. E eles sofreram. Eu queria só concluir isso pensando assim, o texto vai dizer que a 10ª parte, se ficar, também será destruído, mas ficará um toco, que é a santa semente, para mostrar que Deus estava disciplinando aquele povo, mas que Deus faria, em meio a todas essa desgraça, nascer um renovo, para que trouxesse esperança e pudesse restaurar a vida do povo no futuro. Eu gostaria de concluir essa palavra pensando o seguinte: nós convivemos num ambiente também parecido como aquele do profeta Isaías. Se nós não tivermos a humildade de buscar Deus, de ver Deus, para que nós possamos nos enxergar, dificilmente vamos poder contribuir na expansão do reino. Já falamos aqui na semana passada, o nosso irmão Eduardo, acho que disse que, lendo Mateus 24, Jesus disse que ele vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Nós temos, segundo a informação do Eduardo trouxe para a gente, uma pesquisa que diz que temos aproximadamente 3 bilhões de pessoas que ainda não conhecem o evangelho, nunca ouviu falar de Jesus. Pois é, nós às vezes preocupamos pensando que Jesus vai voltar por causa desse caos, e nos amedrontamos, nos escondemos, mas Jesus espera que nós tenhamos a coragem do profeta e dizer: eis-me aqui, me ajude a compartilhar enquanto é tempo, que eu possa fazer parte desse grande mutirão daqueles que proclamam o reino de Deus. Eu e você podemos levar esperança, salvação, levar as pessoas a experimentar o que eu e você já experimentou com Jesus. A pergunta que eu faço para você nesta noite, eu deixo para você, é o seguinte: como você experimentou Jesus ou tem experimentado Jesus? Como você reage a esta mensagem? Você tem vindo ao templo, tem ouvido, e como tem sido a sua reação quando você sai daqui? Você sai daqui dizendo: a palavra, aquela palavra eu já tinha ouvido, Fernando já pegou, o Du já pegou? Ou será que você volta para casa dizendo: Deus, eu posso ser útil na expansão do teu reino, se revela a mim como o Senhor se revelou ao profeta Isaías. Sabe, Isaías foi envolvido no templo com uma atmosfera de louvor e adoração a Deus, os anjos cantando glória a santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. E aquele ambiente foi um ambiente de transformação, de restauração, para que ele pudesse ser útil e bênção na vida de outros. Eu quero que você volte para casa com essa reflexão: como é que eu posso ser útil na vida de alguém? Como é que eu posso dizer: eis-me aqui? Mas quero que você também entenda: o mundo vive na indiferença para com Deus. Nós, porém, somos o meio de Deus para levar a mensagem de salvação a eles. Antes, porém, nós precisamos ser visitados por Deus. Feche os seus olhos. Você precisa convidar Jesus. E se você convidar Jesus para entrar na sua casa, você vai viver a experiência que aqueles caminhantes de Emaús tiveram. Você vai viver a experiência que o profeta Isaías teve. Sua vida nunca mais será a mesma. A vida do profeta foi mudada. Os caminhantes de Emaús voltaram para Jerusalém dizendo o que aconteceu com eles. Eles nunca mais foram os mesmos. E Deus deseja fazer de mim e de você pessoas que experimentem do poder de Deus, para nunca mais viver a mesma vida, ser a mesma coisa,
mas poder viver a novidade de Deus, poder experimentar a abundância do poder de Deus, para poder manifestar graça na vida dos outros, a começar da nossa própria casa, do nosso trabalho. Somos de lábios impuros e convivemos com um povo de impuros lábios, mas se nós vimos o Senhor, nós temos consciência que os nossos pecados foram lavados, fomos regenerados, e agora cabe a nós levar este mundo pecador a conhecer Jesus Cristo. Essa é a minha tarefa, é a tua tarefa, é a tarefa da igreja. Por isso, se renda a Jesus alguns instantes. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na tua casa, faça isso hoje. Faça isso hoje. Diga: Jesus, entra na minha casa. Aqueles caminhantes disseram: fica conosco, Senhor. Já se faz tarde, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Deixa o Espírito de Deus trabalhar a tua vida, para que as suas vindas ao templo possa ser diferente. Não seja o mesmismo de entrar e sair sem saber por que veio e como é que vai voltar, sem propósito, sem um desejo de reagir, sem uma motivação para orar. Deus se manifestou ao profeta, Deus se manifestou através de Jesus aos caminhantes de Emaús, e Deus quer se manifestar a você. Aqueles homens eram pecadores, falhos e fracos, como eu e você, mas Deus amou aqueles homens e ama a mim e você, e Deus tem vontade, prazer, desejo de se manifestar a nós, derramar do seu Espírito para que nós possamos viver um tempo diferente, ter uma realidade diferente, para compartilhar com aqueles que estão carentes da graça. Eu e você não fomos chamados apenas para vir ao templo, mas sim para ver o Senhor, para estar disposto a sair daqui e ir pregar até que o Senhor nos dê vida, ou dê vida àqueles que estão conosco. Ore alguns instantes. Deus, o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe o que cada um coloca diante do teu altar. Não cabe a nós o julgamento de ninguém, porque o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece as nossas obras. Por isso, Deus, eu quero pedir que nesta hora o Senhor se manifeste com poder na vida de cada irmão e cada irmã. Sonda, Deus, os corações, o secreto da alma, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo perdão, trazendo avivamento, um despertamento, uma vontade de querer ser útil. Pai, o Senhor conhece o momento da nossa igreja, a necessidade que temos de um engajamento, de um agrupamento para juntos buscar o Senhor, ó Deus, clamar ao Senhor, para que nós possamos, Senhor, fazer diferença. Por isso, Deus, eu quero pedir que o Senhor ouça a oração que cada um faz, manifesta com poder, derrama do teu Espírito Santo, muda, Senhor, a trajetória de vida espiritual, de vida religiosa, para que a gente não contente apenas com ouvir sem uma razão e voltar sem razão, mas que a gente possa vir com um propósito santo e voltar com um propósito santo, de querer ser útil, de querer ser bênção, instrumento de salvação. Senhor, assista-nos com teu Espírito Santo, porque sabemos
que sem Ti nada podemos fazer, mas dá-nos poder, aviva-nos, desperta-nos, dá-nos a alegria para Te servir. Esse é o tempo que o Senhor nos chama. Dá-nos força, amor, coragem por Ti, pela Tua palavra, pela Tua igreja, pelas pessoas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Eu quero pedir para que você coloque a tua vida, a tua família, a tua semana, a vida da igreja, as atividades diante do Senhor. Por um instante, faça isso no temor do Senhor. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que nós, como igreja, estivemos aqui na Tua presença. Senhor, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces as nossas fragilidades, mas nós fizemos para o Senhor, para o louvor da Tua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade e reafirmamos a nossa fé no Senhor. Tu és o nosso Deus. Não há outro Deus além do Senhor. Nossa adoração, nosso culto, nosso louvor é ao Senhor. Pai, esse dia foi muito abençoado. Na escola dominical, pudemos compartilhar da palavra, agora à noite. E eu quero agradecer pelos irmãos e irmãs que estiveram envolvidos no culto, para que o culto pudesse ser realizado. Que o Senhor possa derramar do Teu melhor sobre a vida deles. Eu quero abençoar os amados que nos visitaram. Senhor, traga sobre eles o Teu melhor. E a cada um desses amados e amadas que o Senhor trouxe aqui, Pai, eu quero abençoá-los com todas as sortes de bênçãos. Que o retorno para casa seja um retorno com propósito. Que a Tua palavra possa trazer para cada coração um despertar, possa incomodar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a semana seja de bênçãos, seja uma oportunidade missionária, seja uma oportunidade de rendição, uma oportunidade de busca, uma oportunidade de receber poder, uma oportunidade de declarar a vontade do Senhor na vida das pessoas, o amor de Deus, revelar o amor de Deus a outros. Que o Senhor possa nos levar nessa fé, com esse propósito, com essa disposição. Eu quero abençoar a vida de cada irmão e irmã, a família de cada um deles. Senhor, Tu sabes que o nosso desafio está dentro de casa. O Senhor sabe as lutas que temos dentro de casa. O Senhor conhece, Senhor, os problemas, conhece aqueles que ainda não Te conhecem, conhece aqueles que são resistentes à Tua palavra. O Senhor conhece, Senhor, cada situação que se dá dentro do nosso lar. Mas Deus, traga a paz. Eu quero abençoar cada casa, cada família, para que, Senhor, a visitação do Teu Espírito possa trazer revelação, possa trazer salvação, perdão, cura, alegria para Te servir. Senhor, que a revelação do Teu amor venha sobre eles na pessoa de Jesus e através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos levar com essa fé, com essa disposição. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa guardar o nosso coração e a nossa mente no Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre nós, com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.